novamente estamos aqui para falar hoje sobre a música na liturgia, dando continuidade a esses temas que nós temos falado. Da última vez nós falamos sobre o lugar da palavra de Deus na liturgia e hoje sobre esse importantíssimo lugar da música na liturgia. Tão importante que o canto, que a música, é uma realidade muito presente em toda a Bíblia. É, Sem falar do Antigo Testamento, em que as pessoas cantavam, dançavam, aplaudiam, cantavam muito, né, em louvor a Deus, a criação, a obra de Deus, a salvação que Deus realiza entre os homens. Sem falar nisso, pulamos para o Novo Testamento, onde o próprio Jesus cantava. Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 26, versículo 30, onde Jesus e os discípulos se preparavam para aquela grande provação, aquela agonia no Monte das Oliveiras. E a gente percebe nessa passagem de Mateus que Jesus e seus discípulos, antes de se dirigirem a esse fatídico lugar, aonde Jesus passaria a maior de todas as agonias que ele passou aqui nesse mundo, ali naquele lugar, antes disso, ele cantou. Ele cantou os salmos, ele recitou os salmos, ele cantou junto com os discípulos. Bastante marcante isso, portanto, como a música também fazia parte na vida de Jesus. Mas a função da música, o cântico em toda a Bíblia, é uma forma de reconhecimento, de agradecimento ao Deus da criação, ao Deus que criou todas as coisas e o Deus que trouxe a salvação para todos os homens. Mas é muito mais claro, muito mais evidente isso, a presença da música na Bíblia através dos salmos. Só para lembrar vocês que os salmos não eram somente recitados, eles eram cantados, sobretudo acompanhados de instrumentos musicais e também de dança. Se dançava, se aplaudia quando se cantavam os salmos. E a igreja cristã primitiva também não deixava isso por menos. Ela também cantava os salmos, como o próprio apóstolo Paulo aconselha, né, principalmente ali nas cartas aos Efésios e aos Colossenses, onde nós podemos ler o seguinte: Enchei-vos do Espírito e recitai entre vós salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai e salmodiai ao Senhor com todo o vosso coração, dando graças continuamente por tudo àquele que é Deus e Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E na carta de São Paulo a Tiago, no capítulo 5, versículo 13, também nós lemos: Alguém de vós está atribulado? Então ore. Está alegre? Então cante salmos. Os cristãos, portanto, da cidade de Corinto e outras cidades, eles costumavam ir até as assembleias onde eles faziam a celebração eucarística, que normalmente era nas casas. Eles levavam consigo os seus salmos, os seus instrumentos para cantar e tocar salmos. No início do século II já, os cristãos se reuniam, como nós sabemos, aos domingos ao nascer do sol. E nos primeiros séculos do cristianismo, aqueles chamados pais da igreja, que fazem parte da tradição oral, da tradição escrita da igreja, que são os fundadores dessa tradição, né, e são aqueles que continuaram essa tradição que veio dos apóstolos. Os primeiros pais da igreja, eles também testemunhavam o uso de cânticos e hinos durante as liturgias. O próprio Santo Agostinho, nas suas confissões, ele deixa registrado o seguinte: Quando ouço cantar estas vossas santas palavras com mais piedade e ardor, sinto que meu espírito também vibra com devoção. Sinto que todos os afetos da minha alma encontro na vossa voz e no vosso canto. No entanto, nem todos os santos padres da igreja eles foram entusiastas do canto na liturgia. Por exemplo, São João Crisóstomo, ele dizia que a música atrapalharia uma verdadeira meditação da palavra, uma verdadeira concentração da oração. E para ele,
o cântico seria uma espécie de dispersão ou apenas um deleite dos sentidos, só para agradar os ouvidos, só para isso que serviria, segundo São João Crisóstomo. Mas eu trouxe isso, pessoas que falam bem o que não se agradam da música na liturgia, para dizer que, de fato, a música era uma preocupação da igreja, sempre foi uma preocupação da igreja, senão ela não se posicionaria nem a favor nem contra, né? O Vaticano II ele reflete sobre o lugar da música na liturgia. Antes do concílio, só se entendia música na igreja, música na liturgia, como aquela música sacra, como o canto gregoriano. Só se entendia que a música sagrada é a música gregoriana, é o canto gregoriano. Só ele é considerado sagrado. Aquele cantor popular, aquelas músicas populares ou a música que vinha do povo, ela não tinha nenhum valor antes do Concílio Vaticano II. É o Concílio Vaticano II que tem essa preocupação, então, de trazer para a liturgia essas manifestações populares, mas principalmente a preocupação maior do concílio sobre a música é que se incluísse a participação do povo na liturgia. Então, a maior preocupação, se a gente for ver qual é a maior preocupação do Concílio Vaticano II com relação à música sagrada, é que a música traga o povo para participar da liturgia. O concílio afirma que a música e os instrumentos musicais, eles devem ser dotados das devidas qualidades para a celebração. E quais são essas qualidades? Quais são as qualidades da música na liturgia? Em primeiro lugar, o canto deve expressar as atitudes internas de quem canta. Quer dizer, ele não deve ser uma coisa só exterior, mas de uma disposição interior, que venha do próprio espírito, da própria oração, do interior do coração de cada um que canta. Então, o canto deve ser expressão da alma do sujeito que está ali cantando e rezando. Em seguida, o canto deveria, segundo o Concílio Vaticano II, motivar a pessoa a levar a sua vida, aquilo que ela canta, na sua vida cotidiana. Então, aquilo que ela expressa na liturgia deveria também expressar no seu dia a dia. Em segundo lugar, a música não somente deve expressar o sentimento da Assembleia, não é só o sentimento da Assembleia, mas deve também expressar o mistério do Cristo e da Igreja. Em uma palavra, a música deve estar sempre a serviço da liturgia. A música deve estar sempre a serviço da liturgia. E de que maneira? A música deve favorecer o diálogo entre Deus e o homem. A música deveria expressar a proposta de Deus e o povo cantando deveria ser a resposta a essa proposta divina. E ainda mais, a música deve favorecer a unidade e a comunhão da Assembleia. Alguns cânticos são chamados de hinos. O hino é o canto por excelência. Por que é o canto por excelência? Por que é o canto mais importante da liturgia? Porque ele consegue unir em si mesmo a palavra falada e a palavra cantada. Então você canta aquelas verdades teológicas, aquelas verdades bíblicas, aquelas verdades reveladas por Deus para a sua salvação. Então é uma forma de expressar essa alegria pelo Deus que nos salvou, é o hino, cantando o hino. Um exemplo de hino é o Glória, ou o hino de louvor. Esse canto, ele canta a palavra, ele expressa a palavra de Deus. E com relação ao canto da aclamação, em primeiro lugar é importante entender que aclamar é alegrar, né? Aclamar também é gritar, é expressar de um modo emocional. E isso geralmente faz com que a aclamação ela prorrompa em nossos lábios com um viva, com um aleluia, com um amém. Então, ela sempre, nós vamos ouvir a aclamação evangélica cantando aleluia, aleluia, aleluia. Por quê? Porque é uma expressão de louvor, é uma expressão de alegria, é um sentimento, é uma emoção de estar ali celebrando. Por isso as aclamações devem ser sempre cantadas e sempre alegres.
A meditação tem um lugar na liturgia, mas é um lugar oposto ao da aclamação. Ao invés de ser uma coisa efusiva, externa, de alegria, ela é de concentração, de recolhimento, de interiorização. Um exemplo é o Salmo responsorial, que é um canto de meditação. Então, enquanto na aclamação você exterioriza sua alegria e sua emoção, na, na, na meditação, pelo contrário, impera o quê? Uma atitude interior, uma atitude do silêncio, da meditação. Um exemplo, então, é o canto do Salmo. O Salmo ele sempre tem uma melodia que facilita a meditação, que ajuda na meditação. Ele deve ser, então, melodioso, porque ele deve levar à intimidade, não à dispersão. Do ponto de vista do canto e da música, existe o ministério do salmista. O cantor de salmos não é um cantor, ele é o ministro dos salmos. Por isso o salmista ele proclama sempre o salmo a partir do ambão. Então, o que é o ambão, senão a mesa da palavra? Não esqueço que no Concílio Vaticano II nós temos duas mesas importantes da presença de Deus, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. As duas são igualmente importantes, uma não é mais importante que a outra. Então o salmista, quando proclama o salmo ali do ambão, é como se ele tivesse diante de si um altar, e ele é o ministro desse salmo. Então é um ministério do salmista. É por isso que não se deve, a cada missa, trocar um salmista ou alguém que vá lá falar do salmo. Não, é alguém que deve cantar o salmo, é alguém que deve ministrar o salmo e levar a assembleia à meditação, à interiorização. Então, levando tudo isso em consideração, uma paróquia não deve nunca ter um grupo de cânticos, mas uma verdadeira pastoral do canto e da música litúrgica. Portanto, é necessário que todas as ações litúrgicas sejam sempre realizadas com cânticos. É importante que toda celebração tenha cânticos, é importante que toda paróquia tenha uma pastoral do canto, porque a liturgia tem uma nobreza que somente a música é capaz de revelar. Então, é importante que em todas as celebrações se tenha o canto, se tenha a música. Portanto, é perfeitamente natural que se escolha cânticos apropriados. Quais são os cânticos apropriados? São aqueles que têm os seguintes fatores. Primeiro, deve-se escolher cânticos segundo a sua qualidade teológica e não segundo o gosto particular, o gosto, a preferência, ou gostar, não gostar, achar bonito, não achar bonito. Isso não é importante. O mais importante é ter uma qualidade teológica, isto é, que ela tenha uma profundidade a tal ponto que revele o mistério do Deus que veio salvar a humanidade. Em segundo lugar, deve-se escolher música de acordo com o tempo litúrgico que se celebra. Saber, por exemplo, qual é a solenidade, qual é a festa que a igreja naquele dia está celebrando e procurar músicas que vão de encontro e reforcem essa solenidade. Em terceiro lugar, deve-se escolher música de acordo com o ritmo da celebração. Por exemplo, não se pode escolher uma música para aclamação que não aclame. E nem para meditação que não leve, que não conduza à meditação. Então, um canto da aclamação é muito lento demais, não é um canto da aclamação, né? Porque não tá no ritmo da celebração. E um canto de meditação que seja muito alegre demais não conduz à interioridade. Um erro muito comum do coro é achar que ele pode cantar sozinho. A participação da Assembleia no canto é um direito e é um dever das pessoas. E esse direito, esse dever das pessoas de cantar não pode ser suplantado por um coral. A voz do coral não é mais importante, a voz do coral tem que levar a Assembleia a cantar. A função principal do coro é estar a serviço da Assembleia. E não pode, portanto, tirar a voz da Assembleia. Não pode cantar no lugar da Assembleia. É a Assembleia que tem que cantar.
Nesse sentido, não é possível cantar músicas que a Assembleia não saiba cantar. Não é possível cantar músicas que não foram ensaiadas com a Assembleia, né? Porque isso impossibilita plenamente as pessoas expressarem a sua espiritualidade através do canto. E é inconcebível também que não haja uma formação dos responsáveis pelas celebrações dos cânticos, e celebrações e cânticos numa assembleia. É inconcebível um grupo de canto que não tenha formação, que não estude, que não saiba da função do canto na liturgia. É muito triste que se pega qualquer um para cantar, não se pode pegar qualquer um para cantar. Essa pessoa que quer cantar, ela tem que entrar naquele ritmo de formação daquele grupo, tem que ter formações constantes. Por isso que se trata de uma pastoral e não simplesmente de uma equipe de canto. Não se pode catar uma pessoa lá no meio e cantar, é um ministério muito importante. Por hoje é isso, eu te vejo num próximo encontro, até lá.